Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição número 9. Antes de iniciar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos, buscando a Tua graça, a Tua bênção e o derramamento do Espírito Santo sobre mim e sobre os meus irmãos, ao abrirmos a Tua palavra. Que o Senhor abra nossa mente para entendermos a mensagem que o Senhor tem para nós hoje, pois é em nome de Jesus que pedimos. Amém. Queridos, servir e salvar. Este é o tema da lição número 9. Naturalmente, nenhum homem, nenhuma mulher, ninguém naturalmente quer ser um servo. Nós gostamos de ser chefe, nós gostamos de ser patrões, nós gostamos de mandar, mas ser servo é uma ideia que não agrada muito ao ser humano pecador. Mas, queridos, Jesus Cristo veio para ser servo, para servir, para dar a sua vida em resgate de muitos. E Jesus se coloca como exemplo seu e meu. Ele se coloca na sua frente como exemplo para ser admirado, para ser assimilado, para ser copiado, para que você e eu sejamos servos, vivamos para servir, como Jesus viveu para servir. O verso áureo diz: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se agrada. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Isaías 42, verso 1. Muitos acham que seria um grande privilégio poder visitar os cenários da vida de Cristo lá na Palestina, andar pelos lugares por ele andados, contemplar o lago à margem do qual ele gostava de ensinar, contemplar aquelas montanhas e vales em que Jesus Cristo pregou, aqueles montes e vales em que os olhos de Jesus tanto gostavam de olhar. Mas nós não necessitamos de ir a Nazaré, não necessitamos de ir lá em Cafarnaum ou em Betânia para andar nos passos de Jesus. Não precisamos. Encontraremos Jesus Cristo junto ao leito dos doentes, encontraremos Jesus Cristo nas casas dos humildes da pobreza, nos abarrotados becos das grandes cidades e em qualquer lugar onde existir um coração humano necessitado de consolação. Ali nós vamos encontrar Jesus, fazendo como Jesus fazia. Quando ele esteve aqui na terra, andaremos nos seus passos. Queridos, o servo, que é Jesus Cristo, o servo do Senhor, teve uma missão. Qual a missão? De não esmagar a cana quebrada, não pisar naqueles que já são desprezados, não pisar, não desprezar aqueles que já não têm nada, os sem-tetos, os que não têm nenhum privilégio econômico. Queridos, por isso Jesus diz aqui: não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. Não vai tirar a esperança de quem já não tem quase nenhuma esperança. De uma chamazinha que está quase se apagando, muitos acabam de apagar. Mas Jesus Cristo, quando viu uma chama quase se apagando, ele reacendia, ele trazia esperança, trazia ânimo. Ele veio para abrir os olhos aos cegos, para tirar da prisão os cativos e do cárcere os que jazem em trevas, conforme diz Isaías 42, versos 3 e 7. Este é o servo do Senhor. Este é aquele que se coloca na sua frente para ser copiado, assimilado, para que você e eu o imitemos, sejamos semelhantes a ele. Aleluia. Na parte de domingo, nação serva. No Antigo Testamento existia uma nação serva. No Novo Testamento existe uma igreja serva. No plano A, Deus queria fazer da nação de Israel a sua serva, a sua ungida, a sua evangelista. A nação de Israel deveria ser o evangelista do Antigo Testamento.
e encher o mundo do conhecimento do Senhor. Eles não cumpriram com esta missão. No Novo Testamento, Deus tem a igreja serva. A igreja, ou seja, o Israel espiritual, todos os comprados e lavados pelo sangue de Jesus Cristo, ungidos pelo Espírito Santo, eles formam a igreja serva, que vive para servir. Mas muitas vezes nós nos esquecemos como cristãos, que estamos aqui para servir, não para mandar, não para explorar, não para extorquir, mas para servir, para dar a vida em resgate de muitos. Queridos, a missão nossa hoje é a mesma missão do Israel literal do Antigo Testamento, ser servo. Esta ideia não agrada muito, mas é assim que Jesus diz: eu sou o servo, eu sou aquele que serve. E ele nos deu o exemplo, quando ele se ajoelhou na frente dos discípulos e começou a lavar os pés dos discípulos. Ele estava fazendo o trabalho de um servo. Todos os discípulos ficaram admirados, e quando chegou para Pedro, para lavar o pé de Pedro, isto está lá em João capítulo 13, Pedro disse: não, nunca me lavarás os pés. E então Jesus disse: se eu não te lavar os pés, não tens parte comigo. Então Pedro disse: então me lava o corpo todo. Queridos, Jesus Cristo estava ali na posição de servo. Os discípulos começaram a entender a missão deles. Você e eu precisamos entender a nossa missão de servir ao pobre, de servir ao rico, de servir aos que são cultos e letrados, de servir aos ignorantes, de servir às pessoas da nossa família, de servir às pessoas da nossa comunidade. Qualquer pessoa que Deus colocar no nosso caminho é para nós servirmos. Abra sua Bíblia e vamos ler em Isaías 41, versos 8 em diante. Isaías 41, versos 8 em diante. Aqui lemos: mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo. Quando a Bíblia fala que Jacó, está se referindo à nação de Israel. Eu te elegi, eu te escolhi, servo meu. Ou seja, está bem explícito que o plano de Deus para a nação era que ela fosse serva, servir a Deus, servir a humanidade. Infelizmente, o Israel antigo se tornou muito egoísta, exclusivista, criando muros que os separavam das nações gentias. Queridos, nós temos que nos misturar, como o sal tem que se misturar com a massa para cumprir com o seu propósito. Nós não podemos ficar isolados dentro do saleiro. Vós sois o sal da terra. O sal tem que ser misturado com o povo, com a massa. Nós, cristãos, temos que nos misturar com aqueles que não conhecem a Jesus. Você tem que se aproximar daqueles que você quer salvar. Aproximando-nos daqueles que queremos salvar, intercedendo por eles, vivendo como o servo do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gosto deste verso aqui, o verso 8 do capítulo 41 de Isaías, porque aqui é Deus que está falando que Israel é semente de Abraão. Você e eu somos semente de Abraão. Nós herdamos não o sangue de Abraão, nós herdamos a fé de Abraão. E todos os que são herdeiros da fé de Abraão, eles fazem parte, estão formando o Israel espiritual de Deus hoje. E aqui nesse verso 8, Deus diz: Abraão, meu amigo. Que privilégio quando Deus fala de você ou de mim. O Samuel, o meu amigo. O José, o meu amigo. Queridos, nós não precisamos de um privilégio mais alto do que este. Quando Deus fala para você, você é meu amigo. E aqui o verso 9 diz: tu a quem tomei desde os fins da terra, e te chamei dentre os seus mais excelentes, e te disse: tu és o meu servo, a ti te escolhi e não te rejeitei. Quantas oportunidades Deus teve para rejeitar Israel, deixar de lado Israel, e Deus continuava sendo misericordioso e gracioso. Tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. E aquilo que Deus disse para a nação de Israel,
ela está dizendo para você, verso 10, não temas, não tenha medo. Qual é o seu medo? Você sabe que as pessoas vivem cheias de medo. Medo do escuro, medo do cemitério, medo dos mortos, medo de tudo. Medo do câncer, medo das doenças, medo do desemprego. Queridos, Jesus está dizendo hoje, não tenha medo. Jesus supre todas as nossas necessidades. Só precisamos deixar que Ele seja Deus na nossa vida. As pessoas estão cheias de deuses pequenininhos, pequenos deuses, que são deuses de mentira. Deuses de mentira, que não fazem nada por você. Abandone esses pequenos deuses e se agarre àquele que é o Deus Todo-Poderoso, soberano, onipotente, o Deus Criador dos céus e da terra. Deixe que Deus seja Deus na sua vida e não tenha medo, porque eu sou contigo, diz aqui. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. E agora o verso 13. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita. Deus fala de uma forma muito carinhosa, muito pessoal, porque Deus é pessoal. Eu te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, não tenha medo, porque eu te ajudo. Olha, isso me conforta, isso me conforta. Ontem eu tive um pequeno acidente, eu bati o meu carro num barranco, estava liso, a estrada estava chovendo e estragou, mas eu vi a mão de Deus no acidente, porque Deus me protegeu, Deus me amparou, a mim e a todos que estavam comigo. E aqui o verso 14 diz, não temas, ó bichinho ou vermezinho de Jacó. Separado de Deus, nós não somos nada mais do que bichinho. Separados de Deus, não somos mais do que vermezinhos. Mas Deus está falando, não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel. Sem Deus, a nossa igreja é uma igreja que não tem futuro. A nossa igreja é nada, é um zero à esquerda. Por isso Deus disse que Israel sem Deus seria um povozinho que não chegaria a lugar nenhum. Deus fala, povozinho de Israel. Mas com Deus nós somos mais do que vencedores, vitoriosos, porque Jesus nos dá mente de vencedor. Mente de vencedor. Jesus Cristo coloca a sua autoestima lá em cima, porque você se sente, e não somente se sente, você é filho do Criador, do dono do mundo. Queridos, Jesus Cristo coloca a nossa autoestima lá em cima. Quando Ele se dirige a você e a mim diz, filho meu, dá-me o teu coração. Eu te ajudo. Eu sou o teu redentor, diz aqui, o Santo de Israel. Você e eu estamos nos relacionando com o Santo de Israel. Por isso Ele nos dá da santidade dEle, porque Ele é santo. E o verso 16 diz, tu te alegrarás no Senhor e te gloriarás no Santo de Israel. A tua vida não é para ser de cabisbaixo, a tua vida não deve ser de reprimido, de depressão. Não, aqui Jesus está dizendo, tu te alegrarás no Senhor. Você tem todas as razões para ser alegre, para ser feliz, porque a vida não acaba aqui. Você tem o céu, você tem a nova terra, o novo céu, você tem uma vida eterna com Jesus Cristo. Esta é a promessa. Por isso ele diz, tu te alegrarás no Senhor e te gloriarás no Santo de Israel. Nossa glória é Jesus Cristo, o Santo de Israel. E o verso 17, os aflitos e necessitados buscam águas, e não as há, e a sua língua se seca de sede, mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, os não desampararei. Vai faltar água? Sim, vai faltar água. Haverá um período de seca, como foi no tempo de Elias, que por 3 anos e meio não choveu. Sim, a história se repete. Quando o papado estiver dominando a terra durante esta última supremacia papal, de 42 meses, 3 anos e meio, também não choverá.
porque Jezabel espiritual está dominando o mundo, então não haverá chuva. Deus retém a chuva, porque a chuva representa a bênção do Senhor. Mas neste período em que não houver chuva, neste período em que as pessoas estiverem passando fome, os ímpios passando fome, não o povo de Deus, porque o povo de Deus tem aqui a promessa: eu, o Senhor, os ouvirei. Aqui diz, mas eu, o Senhor, os ouvirei, e eu, o Deus de Israel, os não desampararei, porque o seu pão e a sua água serão certos. Verso 18: abrirei rios em lugares altos, e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em tanques de águas, e a terra seca em mananciais. Verso 20: para que todos vejam e saibam, e considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isto. O Santo de Israel o criou. Ele é o Criador. Verso 21, apresente a sua demanda. Apresente a sua demanda, apresente a sua oração, apresente o seu pedido, mostre para mim a sua lista de pedidos. Mostre para Deus. Deus está dizendo aqui no verso 21, apresentai a vossa demanda, diz o Senhor. Trazei as vossas firmes razões. Tragam para mim. Abram o coração, vamos conversar. Eu quero diálogo com vocês, diz Deus. Tragam para mim as vossas firmes razões, diz o rei de Jacó. Queridos, no verso 23, estou lendo Isaías 41, anunciai-nos as coisas que ainda hão de vir. Só Deus pode anunciar as coisas que hão de vir. Os pequenos deuses que as pessoas adoram, os pequenos deuses que as pessoas tanto apreciam, não fazem nada, não conhecem um palmo na frente do nariz, não conhecem o que vai acontecer daqui 5 minutos. Só Deus conhece o fim desde o princípio, e Ele anuncia o futuro para você através da profecia. Verso 26 diz, quem anunciou isto desde o princípio para que o possamos saber? Só Deus falou do fim já desde o princípio. Por exemplo, o Apocalipse ele está repleto de eventos escatológicos, eventos finais, que permitem você conhecer o que vai acontecer nos próximos meses, nos próximos anos, até a volta de Jesus. Quem anunciou isto desde o princípio para que o possamos saber, ou outro tempo para que digamos justo é, mas não há quem anuncie, nem tampouco quem manifeste, nem tampouco quem ouça as vossas palavras. Queridos, verso 29, eis que todos são vaidade. Todos os pequenos deuses, inventados por Satanás e colocados dentro dos lares, na vida das pessoas, todos os pequenos deuses de mentira são vaidade. As suas obras não são coisa alguma. As suas imagens de fundição são vento e nada. Mas você tem o Santo de Israel, o Criador dos céus e da terra. Descanse nas belas promessas de Jesus. Amém. Na parte de segunda-feira, o servo anônimo. Este servo anônimo, mencionado aqui em Isaías capítulo 42, claramente é Jesus Cristo. Claramente é o Messias. Não diz o nome dele, mas dá as características, os traços de caráter dele. E então nós entendemos que é Jesus. Ele é o nosso modelo que se posta na sua frente. Abra sua Bíblia. Isaías 42, Jesus veio para ser servo, o servo sofredor. Por isso ele disse em Mateus capítulo 20, verso 28. Abra sua Bíblia. Mateus capítulo 20 e o verso 28. Palavras de Jesus. Bem como o Filho do Homem, não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus veio para servir, dar a vida em resgate de muitos. Esta é a missão da igreja serva. Esta é a missão sua e minha. Vamos ler um pouquinho e conhecer mais deste servo sofredor que é Jesus? Vamos conhecer um pouco mais dele ao ler Isaías capítulo 42. Isaías capítulo 42 descreve o servo do Senhor.
Aqui nós lemos Isaías 42, vamos ler até o verso 7. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. O Pai se compraz no Filho. Quando Jesus saiu do Rio Jordão, do batismo, os céus se abriram. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de uma pomba. Ali estava o Filho, ali estava o Espírito Santo, visível. E ali foi também audivelmente ouvida a voz do Pai, dizendo: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. O Pai se compraz no Filho. Eis aqui o meu servo, a quem sustento, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Isto se cumpriu lá junto ao Rio Jordão. Pus o meu Espírito sobre ele. Isto se cumpriu lá junto ao Rio Jordão, quando o Espírito Santo desceu em forma corpórea de uma pomba sobre Jesus. Ali ele foi batizado pelo Espírito Santo. Não foi ali que ele nasceu do Espírito Santo. Ele nasceu do Espírito Santo do ventre da Virgem Maria, gerado pelo Espírito Santo, nasceu santo, Lucas 1,35. Mas ele foi batizado pelo Espírito Santo depois do batismo, depois que saiu das águas. Por isso diz aqui: pus o meu Espírito sobre ele. O Espírito Santo repousou sobre Jesus. Juízo produzirá entre os gentios, entre as nações. Ele é justiça nossa. Ele produz juízo. E agora o verso 2. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Jesus não fazia estardalhaços. Jesus não vivia gritando pelas ruas. Ele, quando curava as pessoas, dizia: não conte para ninguém. Jesus cumpria com a sua missão de uma forma silenciosa. Não se ouvia sua voz gritando pelas ruas. Queridos, Jesus Cristo disse para os leprosos, os 10 leprosos que foram curados: vão e se mostrem ao sacerdote. E eles foram. E quando eles se sentiram curados, somente um voltou para agradecer. Jesus Cristo, ele não queria ser seguido somente por causa dos milagres. Por isso ele dizia: não conte, não conte. Queridos, Jesus Cristo diz aqui: não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça, ouvir a sua voz nas ruas. E o verso 3. O verso 3 me conforta, porque diz: a cana trilhada não quebrará. O que quer dizer isso? Ele não esmagaria o galho quebrado. Ou seja, um galho quebrado já está quebrado. Ele só precisa ser consertado. Uma vida quebrada, uma vida caída, não precisa que ninguém pise sobre ela. Ela precisa ser levantada. Esta é uma alma que precisa ser curada. E esta era a missão do servo, Jesus Cristo. Ele curava o galho quebrado, o caniço, não é, que está esmagado. Aqui diz: a cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Uma velazinha, não é? Uma luz bem pequenininha, bruxuleante, quase se apagando. Ele não acabava de apagar, ele reacendia. Quando você se encontra com pessoas carentes, com pessoas necessitadas, com pessoas que estão ansiosas, com pessoas que estão deprimidas, com pessoas que são desprezadas por todos, com pessoas pobres ou ricas, mas pessoas necessitadas, carentes, o que você faz? Você estende a mão, você as levanta, você as revigora, você coloca a mão no ombro e ora com elas. Se elas estão precisando de dinheiro, você dá um dinheiro para elas. Se elas precisam de comida, você dá comida para elas. Se elas precisam de esperança, você dá esperança para elas. Era isso que Jesus fazia. Eu vim para servir. Este é o servo sofredor, Jesus Cristo. Jesus não veio passear pela terra. Lá em Jó capítulo 1 diz que o único que está passeando pela terra é Satanás. Quando Deus perguntou: de onde vens? Ele disse: eu venho de passear pela terra, de andar por ela. Jesus não veio passear pela terra. Ele veio com uma missão: ser um servo. Servo sofredor. Porque viver nesta terra, servindo a Deus, atrai o ódio de Satanás.
os ataques de Satanás. Por isso Jesus foi um servo sofredor. Mas ele levantava os caídos, estendia a mão ao que estava caído. E aqui diz o verso 4: não faltará nem será quebrantado até que ponha na terra o juízo, e as ilhas aguardarão a sua doutrina. Sim, todas as ilhas e nações estão sendo ensinadas pelas doutrinas de Jesus. Verso 5: assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, e formou a terra e a tudo quanto produz, que dá respiração ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Esse servo sofredor é o Criador dos céus e da terra, conforme diz lá em João capítulo 1. Capítulo 1 de João, versos 1, 2 e 3. Diz que ele é o verbo que tudo criou. Tudo criou. Nada que tenha sido criado no universo foi criado sem ele, porque ele é o originador e o criador de tudo, e ele se tornou carne. João capítulo 1, verso 14, diz, o verbo se tornou carne, e se tornou um de nós, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Queridos, ele é o Criador, mencionado aqui em Isaías 42, verso 5. E aqui diz, verso 6, eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por conserto do povo, e para a luz dos gentios. O Pai cuidou do Filho durante os 33 anos que viveu na terra, cuidou dele, abençoou-o, e ele nos deu Jesus Cristo para ser o conserto, ou seja, ele é o elo nesta aliança entre o pecador e Deus, e para ser luz das nações. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Jesus é a luz das nações, a luz dos gentios. E o verso 7, Deus o incumbiu de abrir os olhos aos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Que missão linda deste servo sofredor, e você precisa se espelhar nele. E aqui o verso 8 diz, eu sou o Senhor, este é o meu nome. A palavra usada aqui para Senhor é o tetragrama, YHWH. Esse tetragrama não tem pronúncia, ninguém sabe a pronúncia do tetragrama. Pode ser Jeová, pode ser Javé, pode ser Iavé, Iauim, ninguém sabe, mas é o YHWH. E aqui diz, eu sou o YHWH, este é o meu nome. O significado desse tetragrama nós conhecemos, porque Deus falou para Moisés, lá em Êxodo capítulo 2, Deus falou para Moisés, diga o meu nome. Moisés pediu pelo nome de Deus. E Deus disse, diga ao povo que o eu sou te enviou a eles. Esse é o meu nome, o eu sou. Por isso Jesus disse para os judeus em João capítulo 8, verso 58, antes que Abraão existisse, eu sou. E entenderam que Jesus estava se proclamando Deus e tentaram matá-lo ali. Ele não estava tentando se proclamar Deus, ele é Deus. Deus em carne, Deus eterno. Por isso, queridos, aqui está falando, eu sou o Senhor, o tetragrama. Este tetragrama é usado para o Pai, é usado para o Filho e é usado para o Espírito Santo também. Este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei. Não seja louco de tomar a glória de Deus para si. Lembram-se vocês de Herodes? Quando o povo dizia, voz de Deus, e ele aceitou a adoração como sendo um Deus. No mesmo momento, na mesma hora, ele foi comido de bichos. Ele morreu sendo comido de bichos na frente de toda a multidão. Ele tomou para si a glória de Deus. E aqui Deus diz, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. E agora o verso 21 do capítulo 42 diz, esse povo que formei para mim, para que me desse louvor. Você foi criado, meu querido irmão, minha querida irmã, para viver dando glória e dando louvor ao Criador dos céus e da terra. Esse povo que formei para mim, para que me desse louvor. Contudo, tu não me invocaste a mim, ó Jacó, mas te cansaste de mim, ó Israel. O Israel antigo se cansou de Deus, se afastou de Deus, mas você, o Israel do Novo Testamento,
você, a igreja serva, você que foi comprado pelo sangue de Jesus, não se canse de Deus, não despreze a Deus. E aqui diz o verso 24, me deste trabalho com os teus pecados. Deus está dizendo, você me deu trabalho com os teus pecados. Como é que nós podemos dar trabalho para Deus com os nossos pecados? Quando nós pecamos 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes o mesmo pecado. Queridos, Deus é misericordioso, Deus é graça. Ele nos perdoa dezenas de vezes o mesmo pecado. Mas nós não podemos ficar brincando com Deus. Nós não podemos ficar abusando da graça de Deus. Aqueles pecados que nós já sabemos que são pecados, nós devemos confessá-los e pedir, em nome de Jesus, o poder do Espírito Santo, para não voltar mais a praticar os mesmos pecados. Nós ficamos encalhados como um carro, como um caminhão encalhado na lama, patinando, não sai do lugar. Muitos estão encalhados nos pecados de sempre. Nós precisamos confessar, abandonar e avançar na estrada da santificação. É quando nós confessamos e abandonamos que o Espírito Santo nos faz avançar na estrada da santificação, porque Ele poderá nos revelar outros pecados, outros defeitos de caráter, que Ele não pode revelar enquanto estivermos afogados ou encalhados nos pecados de sempre. Vamos avançar na estrada da santificação. Por isso diz aqui, me deste trabalho com os teus pecados e me cansaste com as tuas maldades. E o verso 25, eu mesmo sou que apago as tuas transgressões. Jesus está falando, eu não mando alguém apagar os teus pecados. Eu mesmo apago as tuas transgressões. Não por amor a você, mas por amor a mim. As pessoas acham difícil entender isso, que Deus apague e perdoa os teus pecados, os meus pecados, não somente porque nos ama, é óbvio que Ele nos ama, mas é por amor de mim, diz Deus. É o nome de Deus que está em jogo, é o caráter de Deus que está em jogo, é a reputação de Deus que está em jogo no universo. Por isso Ele diz, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, porque Ele salvando você, restaurando você, tornando você semelhante a Jesus Cristo, a glória será de Deus. E o mundo, o universo todo glorificará o nome de Deus. E aqui diz, o finalzinho do verso 25, dos teus pecados não me lembro. Intencionalmente Deus não se lembra dos nossos pecados. Quando você confessa os pecados, se você quiser se lembrar deles, você consegue se lembrar. Mas você não quer se lembrar dos seus pecados. Então, da mesma forma, Deus, se Ele quiser se lembrar dos nossos pecados, Ele consegue se lembrar, é óbvio, Ele é Deus, Ele pode tudo. Mas Ele intencionalmente, Ele diz, eu não quero me lembrar dos teus pecados. Dos teus pecados eu não me lembro. Aleluia por isso. E o verso 26, procura lembrar-me. Venha falar comigo. Se ajoelhe na minha frente, vamos dialogar, procura lembrar-me, ele está dizendo, entremos em juízo, vamos entrar em diálogo, apresenta as tuas razões, apresenta diante de mim as tuas orações, as tuas confissões, para que eu te possa justificar. Aleluia, eu não preciso de outro Deus, que me convida para vir a Ele, apresentar as minhas necessidades, meus clamores, minhas ansiedades, e apresentar diante dele os pecados que eu tenho, os vícios que eu tenho, e que Ele só pode me ajudar a vencer. Venha até mim, lembre-me, entremos em juízo juntamente e apresente as tuas razões, porque eu quero te justificar. Aleluia! Você não precisa de outro Deus. Este Deus é todo suficiente para você e para mim. Aleluia! Na parte de terça-feira, Messias persa. Antes de vir o verdadeiro Messias, Jesus Cristo, Deus criou uma imagem no Antigo Testamento de um Messias. Um Messias que não era da tribo de Judá, um Messias que não era da semente de Davi, de Jessé, um Messias que não era nem mesmo do povo de Israel,
mas um Messias que libertaria o povo de Deus, o libertador, Ciro. Vocês sabem que Ciro, o primeiro rei persa, Ciro, ele entrou na profecia cerca de 150 anos antes de nascer. Cerca de 150 anos antes de Ciro nascer, Deus falou pela boca de Isaías que Ciro seria o libertador do povo de Deus. O povo de Deus iria em cativeiro para a Babilônia. Quando Deus deu esta profecia de Isaías capítulo 44, verso 26 em diante, quando Deus deu essa profecia, foi muito antes do povo de Deus ir para o cativeiro em Babilônia. O povo de Deus foi para o cativeiro em Babilônia no ano 606 antes de Cristo, depois em 586 de novo antes de Cristo. Mas, queridos, Isaías viveu cerca de 745 antes de Cristo. Isaías viveu de 745 a.C. até 685 a.C. Ou seja, cerca de 60 anos de ministério Isaías teve. Mas foram cerca de 146 anos antes de o povo de Deus, os judeus, serem levados para a Babilônia como cativos em 606. Antes disso acontecer, Deus falou pela boca de Isaías que Deus permitiria que Israel fosse levado como cativo para a Babilônia. Mas já deu a promessa. Deus não permite que venha um mal. Deus não permite que venha um sofrimento sem dar uma esperança, sem passar a mão sobre você e falar, eu cuido de você. Ele acende uma luz no fundo do túnel. Por isso está dizendo aqui que Deus os libertaria através de um homem chamado Ciro. Eu quero que você leia comigo Isaías 44, verso 26 em diante. Sou eu quem confirma a palavra do seu servo e cumpre o conselho dos seus mensageiros, que diz a Jerusalém, tu serás habitada. Quando Deus deu esta profecia, Jerusalém não tinha sido destruída ainda, mas já está falando que ela seria destruída, mas seria reedificada. Tu serás habitada e as cidades de Judá sereis reedificadas e eu levantarei as suas ruínas. Queridos, só Deus conhece o futuro. As pessoas que não creem em Deus e não creem que Deus foi quem escreveu as profecias, usando os seus servos, os profetas, elas rejeitam e elas tentam inventar outras explicações, mas não, só Deus conhece o futuro e Deus revela o futuro aos seus servos, os profetas. E aqui diz o verso 28, quem diz de Ciro, ele é o meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Queridos, assim como Nabucodonosor levou Judá cativo para a Babilônia, mas Deus converteu também o coração de Nabucodonosor, assim também Deus usou Ciro, um rei persa, que não era da linhagem de Davi e nem mesmo ele era semita. Os persas são descendentes de Jafé, não são semitas, não são descendentes de Sem. Mas Deus usou Ciro para libertar o seu povo, chamando Ciro o meu pastor, que cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém, sê edificada, e ao templo, funda-te. E o capítulo 45, verso 1. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro. Por que que Deus chama Ciro o meu ungido? A palavra hebraica para ungido é a palavra traduzida para Messias. Ungido e Messias é a mesma palavra. Queridos, Ciro foi um Messias tipo de Jesus Cristo, um símbolo de Jesus Cristo. Ciro libertou o povo de Deus da Babilônia literal. Ciro libertou o povo de Deus da Babilônia literal. E Jesus Cristo, o verdadeiro Messias, liberta o seu povo da Babilônia espiritual. Quando você lê no Apocalipse a palavra Babilônia, que se repete 6 vezes no Apocalipse a palavra Babilônia, entenda como sendo Roma. Roma, o Vaticano. Roma papal. E Jesus Cristo,
Ele nos liberta de Roma papal, a Babilônia espiritual. Aqui está o paralelo. Ciro libertou o povo de Deus da Babilônia literal. Jesus Cristo, o verdadeiro Messias, liberta o seu povo da Babilônia espiritual. E aqui diz o verso 3: e te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possa saber que eu sou o Senhor. Deus se revelou a Ciro, para que ele cresça no Deus, Criador dos céus e da terra. Quando os judeus se aproximaram de Ciro, já no final dos 70 anos de cativeiro em Babilônia, quando os judeus se aproximaram de Ciro e mostraram para ele esta profecia, ele creu no Deus de Israel. Ele libertou o povo de Deus de Babilônia e mandou construir Jerusalém. Isso você pode ler aqui em Esdras capítulo 1. Abra a sua Bíblia. Em Esdras capítulo 1, você vai encontrar. Esdras capítulo 1 está a explicação, ou seja, o cumprimento desta profecia de Isaías. Esdras capítulo 1, verso 1 em diante. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias. Jeremias falou também. Isaías também falou. Despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Ele entendeu a profecia e cumpriu com o seu papel, com a sua missão. Queridos, você e eu precisamos cumprir com a missão de Deus para nós nesta terra. Ciro cumpriu. Ele foi usado pelo Espírito Santo. E você, se deixa usar pelo Espírito Santo? Verso 3. Quem há entre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Aqui está o cumprimento da profecia de Isaías, capítulo 44. Isaías 44, versos 26 em diante. Isaías, capítulo 45, se cumpriu. E isto está ali em Esdras, capítulo 1. E ainda aqui em Isaías 45, verso 5, Deus fala: eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Não existe Deus. Satanás não é Deus. Os pequenos deuses não são deuses. Os deuses do hinduísmo não são deuses. O Deus do budismo não é Deus. O Deus do islamismo não é Deus. Só existe um Deus, que é o Criador dos céus e da terra. Ele se revela na Bíblia, no tetragrama YHWH. Este Deus tem um filho, é Jesus Cristo, o Salvador do mundo, que morreu na cruz e ressuscitou, e subiu ao céu, e voltará a nos buscar. Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei ainda que tu não me conheças. Ainda que você não conheça tanto de Deus, assim como Ciro não conhecia quase nada de Deus, Deus se revelou a ele e Deus se fez conhecer. Deus quer que você o conheça. Verso 6. Para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. E ainda o verso 12. Eu fiz a terra e criei nela o homem. Eu o fiz. As minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. E agora o verso 18. Porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu, não a criou vazia. Aqui em Isaías 45, verso 18, diz que quando Deus planejou criar a terra, deu forma, conforme diz lá em Gênesis capítulo 1, capítulo 2, mostra como Deus deu forma ao planeta Terra, que era sem forma e vazio, foi dando forma, criando a luz, depois separando águas e águas, a porção seca, e no sexto dia criou Adão e Eva, e no sétimo dia criou o sábado, o dia do descanso. Esse é o dia do descanso escolhido por Deus para você. Por isso Deus diz: eu não criei a terra vazia, mas para ser habitada. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A terra não foi criada para ficar vazia, mas para ser habitada pelo povo de Deus. Você é povo de Deus. Você vai habitar na nova terra, no novo céu, que Jesus Cristo restaurará. Ele a estabeleceu, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada.
eu sou o Senhor e não há outro. E o verso 20, nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura feitas de madeira e rogam a um Deus que não pode salvar. As pessoas ficam carregando nos ombros, nos altares, em procissões, quilométricas procissões. As pessoas ficam carregando santas, santos, fazendo penitências, andando descalço, deixando os pés sangrarem, segurando numa corda, como acontece lá em Belém. Queridos, as pessoas em procissões enormes, todos segurando numa corda, fazendo penitência, clamando a uma santa que está sendo carregada nos ombros. Aqui diz, Isaías 45, eu não estou criticando as pessoas que fazem isso, mas Deus quer que elas sejam esclarecidas e elas entendam o quê? O que está escrito aqui em Isaías 45, verso 20. Nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura feitas de madeira e rogam a um Deus que não pode salvar. Deus está chamando a atenção dos seus filhos para Ele. Verso 22, olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Olhem para mim, só eu posso salvar, só eu posso responder às suas orações e suprir as suas necessidades. É um convite de Deus para olharmos para Ele. Ele é o nosso Salvador. Por mim mesmo tenho jurado, saiu da minha boca, verso 23, a palavra da justiça e não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo o joelho e por mim jurará toda a língua. Todos vão se curvar diante de Deus e reconhecê-lo como Deus. Toda língua confessará que Deus é Deus. Todo joelho se dobrará diante de Deus. Isto vai se cumprir ainda, quando Jesus Cristo voltar e arrebatar a sua igreja. Passar 1000 anos no céu, depois no final dos 1000 anos a Nova Jerusalém desce do céu. Os ímpios serão ressuscitados e antes de serem queimados, eles se dobrarão seus joelhos, Satanás, os demônios, os ímpios, todos dobrarão seus joelhos diante de Deus, reconhecendo que Deus é Deus, Deus é justiça, Deus foi amor, Deus foi misericórdia. Eles se perderam porque eles escolheram se perder. Toda língua confessará o nome de Deus. Você pertence a Deus. Eu sou de Deus. Que Deus derrame sobre você mais uma bênção para este dia na sua vida. Amém. Na parte de quarta-feira, esperança antecipada. Antes de Deus permitir um sofrimento, Ele já traz um alento, um conforto. Antes de Judá ser levado para o cativeiro babilônico, 150 anos antes, Deus já fez a promessa do libertador. Ciro, o libertador, um tipo de Jesus Cristo, que é o nosso verdadeiro libertador. O fato de Isaías ter profetizado com precisão e nominalmente a vinda de Ciro, isto incomoda aqueles que não creem que as profecias recebem predições de Deus. Incomoda os incrédulos. Para lidar com esta frustração, essas pessoas, elas aceitam a teoria de um outro profeta, um segundo Isaías, vivendo no tempo de Ciro, como se este segundo Isaías, que na teoria deles viveu no tempo de Ciro, escreveu isso que está em Isaías 44, 45, como se ele tivesse sido escrito depois de tudo ter acontecido. Eles querem negar que Deus conhece o fim desde o princípio. Queridos, nós não aceitamos a teoria de um segundo Isaías. Nós aceitamos o ensinamento de que Isaías, um profeta de Deus, recebeu revelações de Deus, porque Deus se comunica com os seus profetas através de sonhos e visões, e fala e revela os seus segredos. O Senhor Deus não faz coisa alguma sem revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Isso ele fez com Isaías, fez com Jeremias, fez com Daniel, fez com João na ilha de Patmos. É assim que Deus trabalha, através dos seus profetas, revelando os seus planos. Mesmo o manuscrito mais antigo da Bíblia, o livro de Isaías nos manuscritos do Mar Morto, não possui nenhum intervalo entre o capítulo 39 de Isaías e o 40, que indique uma transição à obra de um novo autor.
O livro de Isaías, cremos que todo ele foi escrito pelo profeta Isaías. Embora a nação de Judá estivesse enfrentando uma terrível calamidade por causa dos pecados do povo, alguns não perderam a esperança, porque Deus já deu a esperança para eles antes do cativeiro. Eles se apegaram às promessas encontradas na palavra de Deus. Queridos, vamos nos colocar no lugar dos hebreus que estavam vivos após a derrota de Judá, quando Judá foi derrotada, quando Jerusalém foi destruída, quando o povo de Deus foi levado cativo para a Babilônia. Vamos nos colocar no lugar deles. Que esperança podemos encontrar nestas profecias de Isaías 44 e 45? Uma esperança de que o cativeiro não seria o fim de tudo. Não seria o fim. Que Deus traria um libertador. Deus também antecipa a nossa esperança. Você e eu vivemos num mundo de sofrimentos. Nós estamos vivendo em sofrimento, em pandemia. Pessoas estão morrendo, pessoas estão ansiosas. Mas, em meio a todo este sofrimento, Deus nos dá consolo, nos dá esperança de que o verdadeiro Jesus Cristo, o verdadeiro Messias, ele que morreu, ele veio a primeira vez e morreu por nós. Ele voltará. Ele virá a segunda vez. E agora virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vitorioso. E os que estão com Jesus serão também vitoriosos. Esta é a bendita esperança que ele nos dá, antecipando a esperança do novo céu e da nova terra. Conforte-se e alegre nesta bendita esperança antecipada. Amém. Na parte de quinta-feira, um servo compassivo e sofredor. Quando nós abrimos Isaías capítulo 49, Isaías 49 e os versos 1 a 12, aqui nós encontramos mais uma descrição do compassivo e sofredor servo de Deus. Vamos ler Isaías 49, versos 1 em diante. Ouvi-me, ilhas, escutai vós, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas da minha mãe. Fez menção do meu nome. Está falando do Messias, Jesus Cristo. Ele foi chamado já desde o ventre, desde que ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. E o verso 2, e fez a minha boca como uma espada aguda. A boca de Jesus Cristo era uma espada aguda que penetrava na mente das pessoas. Toda pessoa que ouvia as palavras de Jesus nunca mais se esquecia. Todas as pessoas que olhavam nos olhos de Jesus nunca mais se esqueciam daqueles olhos de amor. E fez a minha boca como uma espada aguda, com a sombra da sua mão me cobriu. Deus o Pai cuidou do Filho durante os 33 anos na terra, e me pôs como uma flecha limpa e me escondeu na sua aljava. Proteção do Pai sobre o Filho. E o verso 3, e me disse, tu és o meu servo, e Israel aquele por quem hei de ser glorificado. Você é servo de Deus, e a igreja serva, Deus está sendo glorificado através da igreja serva, no Novo Testamento. Verso 4, mas eu disse, debalde tenho trabalhado, inútil e vãmente gastei as minhas forças. Aqui é uma profecia do Messias, que quando olhou para o seu trabalho, aparentemente estava sendo inútil todo o seu sofrimento. Quando Jesus Cristo foi orar no jardim do Getsêmani, e voltou e viu os discípulos dormindo, grande foi a tentação lançada por Satanás sobre Jesus para desistir de salvar a humanidade. Satanás tentou a Jesus Cristo dizendo, está aí, você está vendo? Os discípulos dormindo, ninguém não está nem aí com seu sofrimento aqui no Getsêmani. Deixe esta humanidade, volte para o céu, você pertence ao céu. Foi grande a tentação lançada sobre Jesus Cristo para ele deixar a humanidade nos seus pecados, deixar a humanidade e o planeta Terra, a família humana, nas mãos de Satanás e voltar para o céu. Mas não, ele decidiu, custe o que custar, eu morrerei para salvar a humanidade. Queridos, quando ele olhou no futuro, Deus viu que o trabalho do Messias não seria valorizado. Debalde tenho trabalhado, inútil e vãmente gastei as minhas forças. Todavia o meu direito está perante o Senhor e o meu galardão perante o meu Deus. No final, haveria alegria para o Messias.
porque alguns se converteriam. Alguns o abraçariam como Messias, como Salvador. E esta igreja do Novo Testamento, esta igreja que começou ali em Jerusalém e foi se expandindo pelo mundo todo, hoje são milhões e milhões de pessoas que amam a Jesus Cristo de verdade. E estamos nos preparando para nos encontrarmos com Jesus de novo. Aqui diz Isaías 49, verso 6. Disse mais: pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, luz das nações. Isto é o que Jesus Cristo é. Isto é o que você é. Não entenda, meu querido irmão, que a missão de Jesus é diferente da sua. Nós somos filhos de Deus. Nós somos gerados pelo Espírito Santo também. Nascemos da água e do Espírito. Fomos gerados pelo Espírito Santo. Então a missão de Deus para os seus filhos na terra é que sejamos luz dos gentios, luz das nações, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Pregarmos o Evangelho eterno nos 4 cantos da terra, norte, sul, leste e oeste. Verso 10. Nunca terão fome nem sede, nem a calma nem o sol os afligirá. Está vendo aqui a promessa? A promessa de que Deus nos protegerá. Deus nos dará o pão e a água. Nunca terão fome nem sede, nem a calma nem o sol os afligirá, porque o que se compadece deles os guiará. Deus é aquele que tem compaixão. Deus tem compaixão de você. Ele se compadece deles e os guiará, e os levará mansamente aos mananciais de águas. Deus cuida, Deus restaura, Deus mostra para você o plano lindo que Ele tem, o novo céu e a nova terra, onde você vai viver eternamente na presença de Deus. Verso 12. Eis que estes virão de longe, e eis que aqueles do norte e do ocidente, e aqueles outros da terra Sinim. Deus está falando de pessoas, de povos, de nações que virão de longe para conhecerem o Deus de Israel. E aqui quando fala aqueles outros da terra Sinim, esta é a única provável referência à China. A única provável referência à China encontrada na Bíblia está em Isaías 49, verso 12. E aqueles outros da terra Sinim. Queridos, a China, a primeira dinastia da China, surgiu exatamente no período daquela confusão das línguas na Torre de Babel. Quando você estuda a história da China, as dinastias da China, você descobre que aquela primeira dinastia, Xia, surgiu no tempo da confusão das línguas na Torre de Babel. Deus tem pessoas sinceras ali na China. Muitos virão de longe, e também os da terra de Sinim, e vão conhecer o Deus verdadeiro. E o verso 15. Pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que se não compadeça dele e do filho do seu ventre? É muito raro, é muito difícil uma mãe se esquecer do seu filho. Mas pela multiplicação do pecado e da perversidade do ser humano, cada vez está se tornando mais frequente as mães se esquecerem dos seus filhos, jogarem seus filhos em latas de lixo, abandonarem seus filhos no hospital. Muitas mães que têm suas crianças no hospital, elas abandonam o hospital e deixam a criança e nunca mais voltam buscar. Mas mesmo que isso aconteça, pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Pode isso acontecer? Pode. Tem acontecido. E aqui diz, mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Deus não se esquece de você. Quando você está na UTI, você não pode falar, mas a sua mente está funcionando. Pessoas que estão na UTI e clamam, ó Senhor, manifesta-te a mim, mostra-me a tua face. As pessoas não falam com a boca, elas estão em coma, mas o cérebro está funcionando. E uma mulher estava na UTI, estava em coma. E na mente dela, ela estava pedindo que Deus não se esquecesse dela. Que Deus, de alguma forma, não se esquecesse dela. E de repente,
o meu cunhado, Paulo Torres, violinista, começou a tocar do lado da cama dela, na UTI, o hino Eu Não Me Esquecerei de Ti. Ela começou a se movimentar, ela começou a reagir, e depois de uma semana ou 2 semanas, quando o Paulo Torres voltou a tocar violino naquele mesmo hospital, ele encontrou esta mulher no corredor e veio correndo para encontrá-lo, abraçá-lo e disse: eu sou aquela mulher que estava na UTI quando você tocou aquele hino, Eu Não Me Esquecerei de Ti. Naquele momento eu estava mentalmente conversando com Deus, dizendo: Senhor, faça alguma coisa, me mostre que o Senhor não se esqueceu de mim. E você começou a tocar o hino Eu Não Me Esquecerei de Ti. Eu sou uma membro da Igreja Adventista e eu conheci aquele hino. E foi a resposta de Deus às minhas orações. Queridos, pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Eu quero que você seja confortado com esta bendita promessa. Deus não se esquece de você. Ele tudo sabe, Ele tudo vê. Ele cuida de você. Entregue-se nas mãos de Jesus Cristo. Descanse nos braços de Jesus. E que Ele derrame o Espírito Santo sobre você e te dê a paz. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.